aquela sensação de que as 24 horas nunca são suficientes para você fazer tudo o que tem que fazer no seu dia? E quando você vai deitar, que a sua mente está aqui, ó, a 1000, super acelerada, e parece que ela não desliga? Você já fica sofrendo com tudo que ficou por fazer, com o que tem que fazer no dia seguinte? Pois é, esses são alguns sintomas que você tem que desacelerar a sua mente. Olá, eu sou a Peregrina do Vinho e hoje você vai descobrir se tem uma mente com pensamentos acelerados e eu vou te ensinar uma técnica para desacelerar isso aí de uma maneira bem simples. Vamos lá? Bom, primeiramente, como que isso aconteceu comigo, Carol? Nem percebi, quando eu vi já tava assim. Bom, gente, é super comum na nossa sociedade hoje, né, com a velocidade com que a gente recebe estímulos, com a velocidade das situações, dos acontecimentos, né, que a nossa mente fique ali a 1000. Hoje, a todo momento, a gente está recebendo aí uma infinidade de estímulos diferentes. E a gente vai absorvendo tudo isso, né? E aí já vai fazendo os links na nossa mente, já vai pensando e já vai lá fazendo as hipóteses, e se eu linkar isso com aquilo, e se, né? Então, é algo assim que acontece de maneira que a gente nem percebe. Mas a gente tem outros fatores aí que desencadeiam essa síndrome, que é o quê? Uma cobrança por resultados, né? Aquela pressão que a gente sofre muitas vezes no ambiente de trabalho, mas também pode ser em casa, né? Muitas vezes eu tenho uma autocobrança ou uma cobrança vinda de outra pessoa, né? Pelos meus resultados, meu desempenho em casa. Se eu tenho que dar conta de tudo, né? Porque eu tenho na minha mente que eu tenho que dar conta de tudo em todos os sentidos na minha vida. Eu tenho que, né, carregar a vida dos outros nas costas, tenho que fazer tudo, né? A síndrome da mulher polvo também hoje a gente tem. Claro que, né, não é só mulher que sofre, né, dessa síndrome do pensamento acelerado, mas isso seria, né, mais um dos fatores aí que poderiam desencadear para nós mulheres. Mas essa competitividade, essa cobrança por resultados aí no geral é justamente o que vai desencadear. Só que o que acontece? Enquanto a minha mente vai pensando, né, eu não tô desempenhando as minhas tarefas bem como eu imagino que eu esteja, né? Então eu não tô realmente performando da maneira ideal para ter esses resultados. E aí o que acontece é que eu não tenho esses resultados e eu fico, caramba, eu fico o dia todo ali trabalhando e não vejo o resultado. O que tá acontecendo, né? Então você entra nesse ciclo e fica cada vez um negócio mais insustentável, né? Mas o que isso atrapalha no meu dia a dia, Carol? Você vai estar sempre exausto, né? Acorda mais cansado do que quando foi dormir. Você pode sofrer aí de dores de cabeça constantes, dores no corpo, imunidade baixa, né? Então tá sempre gripado, resfriado, né? Se sentindo mal. Esses sintomas, eles são precursores da ansiedade, né? E até do tal do burnout, né? Então eu costumo dizer que o nosso corpo, ele dá sinais. Ele grita, na verdade, né? Ele pede ajuda. Só que a gente tá muito ocupado, sem tempo para ouvir esses sinais. E passam mesmo muitas vezes despercebidos. Por quê? Porque a gente tá com a nossa mente em outro lugar, né? E não no nosso corpo. Então, eu vou trazer uma história aqui de algo que eu vivenciei enquanto eu fazia a peregrinação de Santiago de Compostela, que é daí, né, que eu tive essa lição de que o corpo dá sinais. Bom, durante a peregrinação, eu, né, fui fazer, pra quem me conhece sabe que eu sou mega sedentária, né, minha natureza lá, eu sempre fui péssima nos esportes, é algo que é sacrificante pra mim, e foi um desafio muito grande eu fazer essa peregrinação, né, eu fiz ela completa, foram 800 quilômetros em 30 dias. E, gente, eu já tinha muita clareza, né, de que poderiam vir desafios muito grandes, por eu não ter esse preparo, né, essa resistência aí física. Então eu tava muito aberta de que eu queria, que eu ouviria o meu corpo, né? E se eu sentisse, olha, tenho que parar, eu vou parar, né? Eu fui assim com um tempo já para poder viver o caminho da maneira, né, profunda, intensa e plena. Então, né, eu fui sentindo o meu ritmo, né, o que dava para os dias que davam, né, para caminhar mais, eu caminhava, então, né, que também não era para ser molezinha, né, a peregrinação, ela exige um sacrifício, né, também, um empenho, né, um esforço bem grande. Quando eu comecei a caminhar, né, é normal, na primeira etapa a gente sente bastante o peso da mochila, né, e tal, mas no decorrer do caminho eu comecei a sentir o meu tornozelo, né, e eu me dei conta de que eu tava pisando errado, né. Comecei a sentir a dor no tornozelo, indo, e aí eu comecei a prestar atenção na minha pisada, né?
A dor foi um sinal, opa, olha pra cá, o que você tá fazendo de errado, né? E aí eu percebi que era a pisada que estava errada. Então eu comecei a caminhar com mais atenção, né? E não só no piloto automático, né? No caminhar no automático, prestando atenção só nas coisas externas e não prestando atenção no meu corpo. Então eu comecei a prestar atenção no meu corpo, né? Na minha pisada e sim, consegui, né? Consegui resolver esse problema. Só que no caminho eu encontrei uma pessoa, né, que era uma mulher que ela tinha um preparo físico, assim, ela vinha se preparando para fazer esse caminho durante muito tempo, ela era uma francesa, e assim, tem muitas pessoas que você conhece no caminho, e elas têm diferentes histórias, mas muitas delas, elas têm essa preparação, né, já prevendo ali os desafios do caminho, e ela era uma dessas. Ela estava fazendo, na verdade, não o caminho todo, era um trecho, mas ela tinha ido já decidida de que tinha que fazer aquele caminho. E quando eu a encontrei, né, encontrei num dos albergues, e ela tava com um tornozelo, gente, assim, enorme, enorme. O corpo dela tava gritando, para. E ela, né, gente, isso é uma história verídica, tá? E ela só me dizia que ela tinha que chegar lá naquele ponto que ela tinha colocado, né, como meta. E de que ela não podia parar. E que independente, e que ela ia dar um jeito. Então ela pegou a pomada, ela tava passando, né, coisas assim pra tratar a dor e que ela ia caminhar mesmo assim. Bom, gente, no dia seguinte, né, ela tava com um tornozelo ainda pior, né, e ela tava sofrendo muito, gente. Por quê? Muito mais do que a dor no tornozelo, ela tava no embate interior de que ela não podia parar. Só que aquela meta lá, quem colocou aquele limite? Será que foi uma imposição de fora? Era alguém que estava dizendo que você tem que dar conta? Você tem que chegar em tal ponto em X horas, em X dias? Não, aquilo foi ela mesma. Ela mesma colocou aquela meta para ela e ela não estava ouvindo os sinais do corpo. E, gente, eu tenho certeza que aquela mulher foi fazer a peregrinação para aprender essa lição. Eu não sei porque depois eu segui o meu caminho, né? E no caminho de Santiago a gente é assim, a gente encontra as pessoas, passa, né? E conhece outras. E eu não sei se ela aprendeu essa lição. Era muito mais do que cumprir uma meta. Era a lição de aprenda a ouvir o seu corpo. Ouça os sinais, eles estão aí. Respeite o seu tempo. Respeite o seu tempo. É sobre o agora. Não é sobre a meta lá. E isso também eu fui entender depois, né? Quando eu cheguei lá em Santiago. Depois dos 30 dias, né? Que eu fiz num tempo ótimo pra mim, que não tinha preparo nenhum, né? Uma média de 25 a 35 quilômetros por dia, né? Eu me superei, mas eu fiz com leveza. Eu respeitei o meu tempo. Tiveram dias que eu caminhei bem menos. E tiveram dias que eu caminhei mais. E no final, eu fiz num tempo que muitas pessoas se preparam para fazer justamente nesses 30 dias. Pra vocês terem ideia, o que nos recomenda é fazer esse caminho em 33 dias, né? E 30 dias é tipo, muito bom, né? E eu não fui nessa ganância. Tudo bem, se eu conseguir fazer, tá certo, tá ótimo. Mas eu vou respeitar o meu tempo. E eu vou aprender o que tem que ser aprendido nesse caminho, né? Eu fui muito aberta. E quando eu cheguei lá em Santiago, eu vi que não era sobre chegar lá em Santiago. Vocês acham que quando eu cheguei lá, foi o melhor ponto da caminhada, da peregrinação? Não. Aí eu me dei conta. É sobre o caminho e não o destino. E aí que eu me dei conta de que todos os aprendizados, todas as respostas que eu queria, né, elas vieram no decorrer do caminho e não quando eu cheguei lá. Então, peregrino, o que eu quero que você sinta, perceba agora? Não faça isso contigo. Não crie essas metas. Não se cobre desse jeito. Será que é mesmo uma cobrança externa ou tá aqui dentro? Será que o julgamento tá mesmo lá fora ou não tá aqui dentro? Vou até tomar um gole agora. Sabe que mesmo depois desse aprendizado, mesmo depois aí de eu me tornar peregrina do vinho, né? Quando veio a pandemia, eu vim pro digital.
E para quem trabalha com digital sabe aí que a gente tem, né, algumas metas, algumas cobranças de que tem que postar toda hora, de você tem que estar online o tempo todo. E quando eu me dei conta, eu tava, né, com a mente a mil. Eu tava com crises de enxaqueca elas não curavam, né? Eu sempre sofri de enxaqueca, né, desde a infância, mas eu tinha enxaquecas pontuais. E quando eu me dei conta, eu tava com uma crise que mesmo que eu tomasse remédios, ela não passava. Eu dormia e acordava com mais enxaqueca. E eu sentia um esgotamento, eu acordava com a mente, que eu sentia que ela tinha ficado trabalhando a noite toda, né? Então eu já acordava assim, exausta. Eu acordava durante a noite inúmeras vezes. Ia ao banheiro, né, direto, né, então era pra ir ao banheiro, né, eu não conseguia segurar nada, mas ao mesmo tempo eu tinha muita dificuldade pra pegar no sono de novo, né. Eu tinha um sono muito picotado, muito ruim, não me recarregava, né? E eu vivia esgotada. E eu trabalhava o dia todo, né? Ficava ali me dedicando a estar criando conteúdos, né? Gravando aulas, tudo isso. Até altas horas da noite, num ritmo desenfreado, respondendo mensagens o tempo todo, a todo momento. Qualquer mensagem que entrava eu já respondia na hora, né? Eu tinha aquela coisa de que tinha que responder na hora, eu olhava o número das mensagens, já começava a sofrer, né? Eu sofria nos finais de semana quando eu ia visitar a família do meu esposo, que a gente ficava lá conversando, né? Hoje eu sou carioca, mas eu moro aqui na Serra Gaúcha, né? E o Joel é daqui. Então é um outro ritmo de vida, né? Então ir visitar a família dele, ficar conversando, sabe? Não fazer nada no final de semana, isso me incomodava. Eu levava, né, o computador, levava o iPad, todos os meus instrumentos de trabalho, eu sempre levava pra lá e ficava achando que, eu ia fazer acontecer no final de semana, né, que eu tava lá. Chegava lá, não conseguia fazer e ficava sofrendo. E como que eu vou ficar aqui conversando, né, fazendo sala e o tempo tá passando e eu ficava sofrendo. Ou sentar pra ver uma televisão, ver um filme e não fazia nada, não produzir, isso me deixava louca. E quando eu me dei conta, eu já não tava mais vendo graça nas coisas triviais do meu dia a dia. Então, no dia a dia, né, o Joel trabalhava fora e eu home office. Então, eu em casa, meu almoço, eu sozinha, não tinha graça. Eu não tinha vontade de cozinhar pra mim, por exemplo. Eu adoro cozinhar, sempre gostei. Mas o quê? Para os outros. Pra mim, não tinha graça. Tomar um vinho durante o almoço, sozinha, jamais, né? Então, só quando era pra receber alguém, só num jantar com alguém. Então, quando eu me dei conta, já não tinha graça. Só que no meio dessa loucura, eu conheci a meditação e comecei a meditar. Na verdade, assim, era bem difícil pra mim, porque com a mente a mil, né? Provavelmente, se você já tentou meditar, você vê que é muito difícil não pensar em nada, né? Só que eu entendi que, na verdade, não era o não pensar em nada. Era o observar o pensamento e deixar com que ele passasse, né? Não me apegar a ele. Quanto mais a gente tenta, não vou pensar, não, né, tá errado, não posso pensar em nada, mais a gente fica ansioso e mais a gente fica pensando, né? Então, na verdade, é observar esses pensamentos e deixar que eles passem como nuvens, né? Então, sem precisar se agarrar ou querer que ele passe mais rápido, né? Então, comecei a meditar, né? Mas quando eu me dei conta, eu já não estava conseguindo mais ter tempo para meditar, né? Então, voltei lá à correria e uma prática que me fazia bem, sim, mas eu não conseguia aplicar na minha rotina, né? Até que eu conheci o Mindfulness Funcional, né? Que até fiz a formação, eu sou instrutora de Mindfulness Funcional, né? Hoje é uma técnica de meditação que te traz para o momento presente, né? Você coloca a sua atenção plena, né? No aqui e no agora. Só que de maneira funcional, no dia a dia, né? Nas relações. Então, eu não preciso me retirar, eu não preciso sair ou fazer uma peregrinação, por exemplo, né? Para estar praticando. Embora hoje eu já tenha noção que sim, que durante a peregrinação eu já estava praticando Mindfulness Funcional, só que eu não sabia, não tinha nome, né? Porque no caminho a gente conhece pessoas e muitas vezes através dessa troca, dessa partilha com o outro, é que vem as respostas, né? Que a gente acaba ouvindo ali algo que a gente precisava ouvir, ou a gente acaba colocando para fora, né? O que eu precisava colocar. Seja às vezes só através de um sorriso, né, de uma lágrima, de uma palavra, ou não, até do silêncio, né? Mas o Mindfulness Funcional, ele acredita muito nisso. Então você aprende, né, a lidar consigo mesmo, com o outro, né, e com o todo ali, na verdade, né, sem julgamentos.
Então eu entendi qual que é a mágica que está por trás do caminho de Santiago, né? Por que as pessoas fazem um caminho e depois querem voltar lá? Muitas até se mudam para lá e viram, né, anfitriões, hospitaleiros. Por quê? Por que será? Porque no caminho, né, a gente vive a mágica de estar só no momento presente. A gente só está preocupado com o aqui e agora. A gente não está preocupado com as contas que tem para pagar, né? Com os problemas que a gente tem que resolver. Não, a gente se desconecta disso e a gente começa a parar, né? A gente para definitivamente de ficar fazendo aquelas hipóteses. E se? E se eu pegar aquele caminho? E se aparecer uma pessoa? E se não tem esse tipo de pensamento, né? Durante o caminho. E a gente se livra daquele questionamento constante do e se, né? Que a gente faz aqui o tempo todo. Que a gente fica sofrendo com coisas que muitas vezes nem vão acontecer, né? Que tá tudo aqui na nossa mente. Então é sobre isso. Sobre dizer o sim pro hoje. Sim, né? Pro que eu tenho aqui e agora. Sim, pro vinho que tá aqui na minha taça, sem julgamentos. Será que ele é o melhor de todos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é o que eu tenho agora. É sobre isso, entendeu? Então, é a grande chave. Bom, depois de eu falar tudo isso, você já deve ter percebido que sim, que essa síndrome do pensamento acelerado, né? Ufa, graças a Deus tem cura, sim, né? Então, dá pra gente tá tratando. Tem diversos tratamentos, na verdade, mas tem 3 pontos em comum nesses tratamentos. Vamos ver quais são eles? Praticar mindfulness, né? Não poderia deixar de ser isso, porque quando você tá no aqui e no agora, você não é movido por esses pensamentos aí que estão te conduzindo pro além, né? Que estão te tirando da presença, do foco, né? Da sua produtividade, da sua performance, te distraindo de realmente, né? Tá ali 100%, né? Com todos os seus sentidos aqui na tarefa que você tem que desempenhar. Praticar uma atividade por puro prazer, né? E aí aqui, ó, não tem coisa melhor, né? Tem algo melhor do que ter esse meu me time aqui. Não precisa nem ter companhia às vezes, né? Às vezes sou eu comigo mesma, né? Já tô praticando aqui também, né? Desfrutando desse momento presente, né, de algo assim por puro prazer, sim, porque eu mereço, né? Às vezes a gente não tem tempo para isso, né? Então a gente acaba que na verdade não se prioriza e nem consegue ter o resultado que a gente tanto quer, né? Então, e passar mais tempo com pessoas queridas. Sim, se lembra lá quando eu falei que, nossa, né, eu tava preocupada, então eu não tava realmente no momento presente aproveitando bem as companhias, né, as pessoas ao meu redor, pessoas que eu amo e que eu tava só preocupada em estar produzindo, né, e tal, e tava deixando passar, né? Ainda bem que eu despertei a tempo, né? E o que eu descobri, pensando nesses 3 pontos aí? Que o vinho é um denominador comum. Ele é um instrumento para tudo isso. É ou não é? O vinho, ele une, né? Ele é um elo, ele é um ponto de conexão entre as pessoas. Então, para quem toma vinho sabe, né? A mesa tem esse poder, né? Da gente estar partilhando, da gente ouvir o outro, de ser ouvido, né? A gente relaxa, a gente consegue até se comunicar melhor, né? E botar para fora, ser mais natural, né? E vice-versa. O vinho, ele diminui e quebra as diferenças, né? Então, bota todo mundo no mesmo plano, né? E como a gente conhece pessoas interessantes nesse mundo do vinho, né? Eu costumo dizer que o maior presente que eu ganhei no mundo do vinho são as relações, né? Então, realmente é algo que ele abre portas. Praticar uma atividade por puro prazer, eu nem preciso dizer mais nada, porque tomadores entenderão. Então, assim, é algo muito prazeroso, a gente aprende a se dar esse momento, né? Por quê? Porque é assim, é simples assim, não precisa ter porquê, é porque é só por puro prazer mesmo. E sim, dá pra praticar mindfulness enquanto toma vinho, né? O mindfulness funcional, ele é aquele mindfulness aplicado no nosso dia a dia, né? Então, quando eu tô degustando um vinho, eu tô botando todos os meus sentidos em prol, né, de estar desfrutando da melhor forma dessa bebida. E quando eu tô também, né, na partilha com o outro, né, que eu tô tomando um vinho, eu tô ali praticando, né, esse mindfulness. Então, é a melhor forma que tem, né? Mas não é tomar o vinho de qualquer maneira, né? É tomar o vinho com atenção plena, com consciência e realmente
usando todos os seus sentidos, né? Então, acolhendo, sem julgamentos, né? Não é questão de dar diagnóstico. Sabe aquela degustação técnica que você só fica procurando? Ah, eu tenho que sentir cheiro disso. Ah, eu tenho que sentir cheiro daquilo. Ai, tá bom, não tá bom. E fica só julgando o vinho e fazendo um trabalho muito técnico, né? Analítico, como se você fosse um robô, né? E não é assim, é sobre sentir o vinho. Quando você sente o vinho, aí você tá praticando o mindfulness, né? O mindfulness é isso, é você tomar consciência do seu sentir. E naturalmente você vai estar despertando os seus sentidos para você estar mais consciente e presente no todo, né? No seu dia a dia. Então esse ganho não vai ser só quando você estiver tomando vinho. Vai ser em tudo. E naturalmente você vai, quando você se der conta, você tá muito mais presente, né? No seu dia a dia. Eu gosto de chamar esse meu método de degustação de mindfulness, né? Que é um vinho com coração e sem julgamentos, né? Então, um vinho com atenção plena, né? Acolhendo o momento presente, né? Acolhendo o que eu tenho aqui na minha taça agora, né? Fez sentido pra ti? Bom, se você quiser, né, se aprofundar mais, eu tenho um curso onde eu ensino o meu método de degustação presente, né, do mindfulness, em apenas 24 horas. Então, se você não tem tempo, não tem mais desculpa, né, que 24 horas você já vai aprender tudo, né, inclusive como gostar de vinho, vai que você, né, não toma vinho ainda, Carol, não sei nada. Eu vou te ensinar a gostar de vinhos e vou matar todos esses mitos que o pessoal vem dizendo por aí, que vinho tem que ser chato, cheio de regras, né, tudo isso. Então, é de uma maneira bem leve, divertida, que você nem vai perceber que você tá ali praticando a atenção plena, o mindfulness. Quando você se der conta, foi. Nada de mais sofrimento, por favor, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você se interessar, tá? Mas de antemão, eu já quero deixar uma tarefa para você testar a partir de agora, né? Então, mesmo se você não tiver vinho em casa, eu quero que você pegue um alimento qualquer, pode ser aí uma bebida também, né? Qualquer alimento. Pode dar uma pausa nesse vídeo, vai lá pegar que eu vou esperar, né? Já para você botar em prática a partir de agora e já ver que realmente o negócio é bom. Pegou? Tá. Então vamos lá. Primeiro, eu quero que você perceba como você se sente agora. Se você tá agitado, se você tá estressado, tenso, relaxado, calmo, feliz, triste, ansioso. Como que você tá agora? Dá uma silenciada e perceba. Ok? Se você pudesse me dizer em uma palavra como você se sente agora, como é? Vamos lá, então, vamos começar. Primeiramente, nós vamos agradecer por esse alimento que a gente tem aqui, independente de qual ele seja, tá? Agora não é hora para julgamento, é hora só pra gente agradecer pelo que a gente tem. Então, agradecer a todos os envolvidos nessa elaboração, né? Seja reino mineral, animal, vegetal, né? Tudo o que foi necessário para eu ter esse meu alimento aqui, agora comigo. Já começo agradecendo por isso. Agradeço por tudo que ele representa, tudo que ele pode fazer por mim também, que ele nutra o meu corpo, a minha mente e especialmente a minha alma. Bom, agora eu quero te convidar a olhar para esse alimento. Um olhar curioso, um olhar ali novamente sem julgamentos, observa a forma, a cor, tudo, vê se tem alguma coisa que te chama atenção. Só observe, tá? Sem julgamentos, agora não é momento de julgar, só olhar. Quero que você sinta o cheiro desse alimento, tá? Se não tiver cheiro, também perceba como é não sentir cheiro de nada. Se der para você fechar os olhos ao sentir o cheiro, melhor. Aqui o intuito é a gente trabalhar um sentido por vez, tá? Inspira bem profundamente. E expira. Perceba se você sentiu alguma sensação no seu corpo ao sentir esse cheiro. De novo. Agora sim eu quero que você coloque o alimento na sua boca. Mas
não é só engolir, tá? Então aqui na nossa boca a gente vai trabalhar os outros sentidos, tá? Os outros 3 sentidos. Então vamos lá, coloca na sua boca esse alimento, né? Se for um líquido, segura ele um pouquinho que eu vou te guiar. Se for, né, sólido, também que eu quero te guiar, tá? Nada de já engolir direto, tá? Então coloca esse alimento na boca, né? Quero que você perceba as texturas aí envolvidas, né? Como que ele entra em contato com a sua boca, com a sua língua, né? Qual é a textura que você sente? É macio, é líquido, é ralo, é denso? Como que é essa interação aí? É viscoso, é áspero, é duro, né? Não precisa se preocupar com as palavras, tá? Eu quero que você perceba a sensação, tá? Você não precisa se preocupar em descrever, mas perceber mesmo. E que você repare, né, ao mastigar, ou se for líquido, né, ao engolir, repare o som, né? O som que é emitido, que som você escuta. Enfim, qual que é o gosto aí que você sentiu? O gosto que fica na sua boca é diferente do gosto quando você coloca o alimento na boca. Vamos lá, mais uma vez. Agora eu vou fazer com vocês, tá? Já dei as diretrizes, agora vamos lá. Pronto, peregrino. Já se deu conta de tudo que acontece aí, que muitas vezes a gente nem se dá conta quando a gente está comendo, que a gente está lá no piloto automático? Muitas vezes ainda comendo, bebendo, respondendo mensagem, trabalhando ainda. Quero que você perceba se foi diferente, né? Pode ser que você tenha pego um alimento que você sempre está consumindo. Foi diferente a percepção de quando você consome ele no seu dia a dia? Teve uma experiência diferente? Então agora eu quero que você perceba como que você se sente. Então, se lembra lá que eu perguntei no início como que você estava se sentindo? Faz o mesmo exercício agora. Toma essa consciência. Em uma palavra, como você se sente? Tá igual quando a gente começou a prática? Eu quero que você me comente aqui, tá? Que eu vou querer acompanhar e ver se realmente essa técnica deu diferença aí em você. Tão rápido, né? Né, peregrino? Você pode fazer isso sempre. Já imaginou você ter um me time diário, seu momento com seu vinhozinho e você fazer isso, né? Desfrutar, desacelerar sua mente dessa forma tão gostosa, tão prazerosa? Pois é, nada mal, né? Então, curtiu? Encaminha esse vídeo então para outras pessoas que você acha que vão curtir e já ativa aqui o lembrete para você acompanhar em primeira mão os meus conteúdos. Saúde, até!